Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Jesus está sempre conosco. Eu transmito a liturgia de forma antecipada para colaborar, ajudar. Eu sou um ajudador dos presidentes de celebrações, porque aqui eu pesquiso em sites fidedignos, como revista.arautos.org.br, Nova Aliança, comunidade Nova Aliança.com.br. Então, eu faço tudo isso por vocês que me seguem. @Paulo Roberto Maciel, 7919 no YouTube. Você pode ir também ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Temos o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e Facebook. Se você digitar Paulo Roberto Maciel no campo de busca do Google, você vai chegar lá, tá bom? Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 26 de agosto de 2024, segunda-feira, 21ª semana do tempo comum, no ano B, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. É o Evangelho de destaque do ano litúrgico. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa escolha com a primeira semana do Saltério. Portanto, são alguns dados iniciais. Vamos à antífona da entrada? Inclinai, Senhor, o vosso ouvido para mim e escutai-me. Salvai vosso servo, que confia em vós, meu Deus. Tende compaixão de mim, Senhor, pois clamei por vós o dia inteiro. É o Salmo 85, versículos 1 e seguinte. Oração da coleta agora. Rezemos. Coloque suas intenções. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura da segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 1 ao 5 e do 11b ao 12. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Devemos agradecer sempre por vós, irmãos, com toda justiça, porque progredis sempre mais na fé e porque aumenta a caridade que tendes uns para com os outros. Assim nos gloriamos nas igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e da vossa fé em todas as perseguições e sofrimentos que suportais. Estes constituem um sinal de justo juízo de Deus, pois servem para serdes julgados dignos do reino de Deus, pelo qual também estáis sofrendo. Que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, que Ele, por seu poder, realize todo o bem que desejais e torne ativa a vossa fé. Assim, o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós nele, em virtude da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. O Salmo é o 95 na Bíblia Vulgata, tradução latina da Septuaginta, ou 96 na Bíblia de tradução do texto de Jerusalém, Bíblia hebraica. Os versículos 1 ao 2a, 2b ao 3º, 4 ao 5º, refrão, versículo 3º. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Repitamos. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações.
Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Pois Deus é grande, muito digno de louvor, é mais terrível e maior que os outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Repitamos: anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho com o texto de João, capítulo 10, versículo 27, e depois proclamar o Evangelho com Mateus 23, versículos do 13 ao 22. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis, se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele, e quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo, e quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir. Primeiro vou passar para vocês uma reflexão do livro Palavra e Vida. Temos aqui: os escribas eram os que conheciam bem a lei e as pessoas a quem o povo recorria quando não sabia o que fazer. Então, as pessoas, quando não sabiam o que fazer, recorriam aos mestres da lei. Os fariseus faziam parte do grupo que pretendia ser dos puros, vivendo a religião judaica em toda a sua integridade. Uns e outros acabavam fazendo da religião uma forma de vida que os separava de seus irmãos. Os primeiros porque explicavam, mas não se sentiam obrigados a viver. E os segundos porque se sentiam superiores e separados de seus irmãos. A uns e outros, Jesus os chama de hipócritas. Hoje, Jesus teria algo a nos dizer. Vamos a outra reflexão do livro Igreja em Oração. No Evangelho, Jesus continua sua crítica dura à hipocrisia farisaica. Soa como refrão a expressão: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Talvez de todas as críticas, a pior seja logo a primeira: vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Em nossa oração hoje, diante destas escrituras, seria muito oportuno se questionássemos
somos perseverantes na fé, vivendo a caridade espiritual e material, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Cristo Jesus? Nossa vida pessoal e comunitária é testemunha do Evangelho? Nossa vida pessoal e comunitária é marcada pela verdade e pela unidade ou pela hipocrisia de quem celebra a fé, mas anda por caminhos de contra-testemunho? Nossas atitudes e palavras são ações de quem deseja entrar e colaborar para que os outros também entrem no reino dos céus? Vejam, são perguntas que ficam no ar para que nós reflitamos. Agora, a reflexão de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. Temos aqui também a pesquisa no site revista.arautos.org, mas o comentário da liturgia é de Antônio Carlos Santini, com o título Ai de vós, guias cegos. É um comentário baseado em Mateus 23, versículos do 13 ao 22. No tempo de Jesus, o povo escolhido estava sob severa dominação romana, cujo império envolvia todo o litoral do Mediterrâneo, o Mare Nostrum. Na Terra Santa ocupada, até mesmo as autoridades religiosas se acomodavam à cultura pagã, esforçando-se por não perderem seus privilégios. Do ponto de vista religioso, a massa não recebia os cuidados pastorais. Era até mesmo desprezada pelos homens do templo, pelos escribas e fariseus, conforme João, capítulo 7, versículos do 48 ao 49. Conhecedores da lei e dos profetas, as lideranças religiosas deveriam ter reconhecido em Jesus o Messias prometido, mas resistiram a isso. Por isso mesmo, mereceram de Jesus o rótulo de cegos e guias de cegos, conforme Lucas, capítulo 6, versículo 39. Foram até provocados pelo mestre, que falava em parábolas exatamente para que não entendessem a mensagem, para que vendo, não vejam. Lucas, capítulo 8, versículo 10. De certo modo, o povo diz o mesmo com o provérbio: ninguém dá o que não tem. E tem razão. Como os pais darão a adequada formação religiosa a seus filhos se eles mesmos são ignorantes na matéria? De que maneira os sábios mestres universitários orientarão seus alunos se eles mesmos são desorientados em sua vida pessoal? O ministro de Deus poderá cumprir sua missão de pastor se ele mesmo não encontra tempo para viver na intimidade do Senhor? A mesma cegueira se verifica em autores famosos, filósofos e pensadores que são adotados como gurus da sociedade, mas foram profundamente erráticos e infelizes em sua vida pessoal, tal como Jean-Paul Sartre, um dos pais do existencialismo moderno, que morreu urrando como um animal, ou mesmo Sigmund Freud, que ainda possui um exército de adoradores, mas viveu cheio de fobias, dependente de drogas, afastou a maior parte de seus amigos, atacando-os com os piores qualificativos, e recebia da filha Ana cartas iniciadas pelo vocativo querido demônio. Seriam esses os guias para nossos filhos? No entanto, eles são modelos propostos nas universidades, onde se faz a mais deslavada campanha para erradicar a fé de nossa juventude. Ali os valores cristãos são combatidos, são alvo de zombaria e escárnio, e os pais pagam caro para expor seus filhos a essa demolição. Eles deviam acreditar mais em si mesmos, apoiados na oração, sustentados pela palavra de Deus e pelos sacramentos, dariam eles mesmos aos filhos a base de uma vida feliz segundo os desígnios de Deus. A pergunta urgente e aflitiva é a seguinte: estariam os pais dispostos a ser, melhor dizendo, os olhos para seus filhos? Vamos refletir. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Tenha os olhos sempre no Senhor. Salmo 25, versículo 15. Parabéns a Antônio Carlos Santini por essa reflexão que tem tudo a ver com o mundo em que vivemos. Vamos aos santos do dia. É bom passar a história dos santos porque eles são importantes para nos edificar. Nossa Senhora de Częstochowa, padroeira da Polônia, é santa do dia 26 de agosto. Conforme o site
A12, escrito por jovens de Maria. Como o Brasil, a Polônia também é consagrada a uma Nossa Senhora Negra. A rainha da Polônia é venerada sob o título de Nossa Senhora de Częstochowa, ou Nossa Senhora do Monte Claro, como é conhecida no Brasil e celebrada no dia 26 de agosto. A pintura de Maria é tradicionalmente creditada a São Lucas Evangelista. No entanto, sabe-se que a estampa foi um presente de Santa Helena, seu filho, o imperador romano Constantino. Ele a conservou na Capela Imperial e espalhou inúmeras cópias pelo mundo. Uma dessas cópias fiéis, depois de estar em vários países como Hungria e Rússia, até que o príncipe Ladislau Opor, do Principado de Rutênia, grato à Virgem por ter obtido graças extraordinárias na defesa de seu castelo, levou o quadro à colina de Jasna-Góra, Monte Claro em português, na Polônia. Ali foi construído um santuário em sua honra. Antiga de séculos, a imagem milagrosa traz em seu rosto sinais da violência para representar a nossa fragilidade e sofrimentos. Desde sempre, monarcas, papas e pessoas comuns se dirigem à Virgem, que com sua mão indica Jesus, a quem ela nos leva e nos conduz. Em 1430, saqueadores invadiram o santuário. Um dos chefes do exército invasor levantou sua espada contra o quadro e deu 2 golpes no rosto de Nossa Senhora. Ao tentar o terceiro golpe, teve a mão paralisada e, caído, ele e seus companheiros foram fulminados por um raio. Nesse mesmo ano e por mais 3 vezes, o mesmo quadro foi retocado em sua pintura, mas as cicatrizes do rosto de Maria não desapareceram. Foi este, sem dúvida, um sinal da presença de Nossa Senhora. Em 1656, o rei João Casimiro reuniu sua corte e solenemente consagrou seu reino a Nossa Senhora. Mais tarde, instituiu-se, no dia 3 de maio, a festa da Rainha da Polônia. Durante a estadia do Papa João Paulo II no Brasil, em 1980, o Santo Padre rezou a cerimônia religiosa em Curitiba, no Paraná, diante do quadro, que é venerado na igreja de Santo Estanislau. Grande número de participantes se apresentaram em trajes típicos regionais, demonstrando assim o entranhado amor do povo polonês, que mesmo do outro lado do oceano, venera com carinho a sua padroeira, uma das diversas virgens negras que povoam o folclore das devoções marianas na Europa Oriental. Santo do dia 26 de agosto, São Melquisedeque. Foi rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, conforme o livro do Gênesis, capítulo 14, versículos do 18 ao 20. Seu sacerdócio prefigura o de Cristo, conforme Hebreus, capítulo 5. De acordo com uma matéria do Facebook, Melquisedeque foi rei de Salém e sacerdote. No martirológio romano, a comemoração de São Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, é orientada para os fiéis. Ele cumprimentou e abençoou Abraão, quando ele retornou vitorioso, dando ao Senhor um sacrifício santo, vítima impecável. Como figura típica de Cristo, tem sido interpretada Rei da paz e da justiça e sacerdote eterno, que não tem ainda a genealogia. Etimologia. O significado do nome. Melquisedeque, rei da justiça, vem do hebraico. O Velho Testamento é um sumo sacerdote, notável, profeta e líder. Então, no Velho Testamento, é um sumo sacerdote, notável, profeta e líder, que viveu depois do dilúvio e durante o tempo de Abraão. Foi chamado o rei de Salém, que seria Jerusalém, o rei da paz, o rei da justiça, o significado hebraico da palavra Melquisedeque. E sacerdote do Deus Altíssimo. Esta referência, com muito poucos detalhes, encontra-se em Gênesis, capítulo 14, versículos do 17 ao 20. Quando Abraão retornou acabou de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu para cumprimentar Savé do vale ou vale-rei. E Melquisedeque
rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja Deus, o Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A igreja considera Melquisedeque como uma figura de Cristo. No cânone da missa é mencionada quando o celebrante pede ao Pai para aceitar as ofertas, como oblação aceita, santa e sem defeito, de seu sumo sacerdote Melquisedeque. Santa do dia 26 de agosto, Santa Joana Isabel Biquier de Ages, virgem, faleceu em 1838, fundou a Congregação das Filhas da Cruz. Santa do dia 26 de agosto, Santa Maria de Jesus Crucificado Boardi, virgem, faleceu em 1878. Nascida na Galiléia e educada na França, ingressou nas Carmelitas Descalças e fundou os conventos da Ordem de Mangalore, na Índia, e Belém, Palestina. Santa do dia 26 de agosto, Santa Teresa de Jesus Jornet e Bars, virgem, faleceu em 1897. Foi uma religiosa espanhola, fundou o Instituto das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados. Um decreto da Santa Sé a proclama padroeira dos anciãos do Brasil. Santa Teresa de Jesus Jornet e Bars. Santo do dia 26 de agosto, Beato Tiago Retouré, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir. Faleceu em 1794. Foi um religioso carmelita do mosteiro de Limoges, preso durante a Revolução Francesa numa galera, uma espécie de navio, onde morreu de hipotermia. Olha, mais um santo vítima da Revolução Francesa, Beato Tiago Retouré. Santa do dia 26 de agosto, Beata Laurência Harasimiv, virgem mártir, faleceu em 1952. Laurência Harasimiv foi religiosa da congregação de São José na Ucrânia. Prestava assistência aos fiéis na falta de sacerdotes desaparecidos nos campos de concentração soviéticos. Foi presa e deportada para a Sibéria, onde morreu de tuberculose. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, o Deus do impossível. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, afinal de contas, é o nosso Pai e é o nosso divino Pai eterno. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, o Deus humanado, encarnado, que morreu na cruz, venceu a morte no 3º dia, ressuscitando, ascendeu ao céu e está ao lado do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote, nosso mediador e nosso irmão primogênito. Creia em Jesus como Deus, arrependa-se dos seus pecados e também seja batizado, e nos encontraremos quando ele voltar com corpos glorificados. Viveremos como anjos, como Jesus ressuscitado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.